Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra agradecer, exatamente. Hoje o título do vídeo é esse, muito obrigado. Por quê? Eu venho ao longo de um ano. Completou-se um ano agora que eu venho levantando algumas questões que diz respeito ao mundo de oficinas. Só que não só diz respeito ao mundo de oficinas, coisas que muita gente não sabia, coisas que o cliente, vocês às vezes, o seguidor, o cliente final não sabe o que acontece dentro de oficina. E por muitas vezes eu até fui julgado. Julgado por alguns que falavam, pô Gui, você tá muito reclamão, você tá muito chorão. Mas eu tô aqui pra agradecer porque o desenrolar de toda essa história é exatamente o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma duração de mais de uma hora, porque houve um evento onde eu consegui reunir um número muito grande de oficinas e eu tô aqui exatamente para expor tudo o que aconteceu. Eu consegui reunir mais de 200 oficinas em um sábado de manhã, porque todas as oficinas se identificam com isso que eu venho dizendo ao longo dos vídeos. E se você acha que você não tem nada a ver com isso, você está redondamente enganado. Infelizmente, o mais prejudicado é você. Você que tem carro, que se envolveu em um acidente, ou que pode se envolver em um acidente. Ah, Gui, mas eu não tenho seguro. Tá bom, mas quem bate no seu carro pode ter seguro. Você vai cair numa oficina igual a minha, igual as outras 200 que vieram aqui. E o que nós estamos querendo levantar as mãos para dizer, não é que nós queremos uma lucratividade maior somente. Nós queremos oferecer um serviço de qualidade para vocês. Nós queremos continuar oferecendo um serviço de qualidade e nós estamos sendo obrigados a cada vez mais reduzir esse padrão de qualidade. Então você espera que isso aconteça no seu carro? Você quer que isso aconteça no seu carro? Eu duvido. Então eu agradeço. Agradeço porque eu já fiz mais de 17, 18 vídeos. Vou até diminuir um pouco esse tipo de conteúdo, porque o pessoal quer ver muito mais entretenimento, sendo que isso é um informativo importante e relevante para todos aqueles que têm carro. O vídeo de hoje, se você quiser assistir inteiro, você vai entender muito mais o que é esse mundo. Se você conhece alguém de oficina, compartilhe, encaminhe esse vídeo, que eu tenho certeza que toda oficina do Brasil vai concordar com tudo isso que foi falado nesse evento. Esse evento que me levou a um patamar que eu jamais achei um dia chegar. Jamais me imaginei como presidente de uma associação, jamais me imaginei como um palestrante defendendo ali uma tese que todos concordassem. Jamais me imaginei palestrar ao lado de um deputado federal, de um diretor do Procon, jamais me imaginei. Então, meu muito obrigado é para todos vocês que talvez tenham cansado de me ouvir falar desse tema, mas mesmo estava ali dando uma curtida, dando um comentário positivo ou negativo, não tem problema, manda ver, sabe? Coloca bastante comentário, coloca bastante compartilhamento, coloca curtida ou descurtida, interaja com o conteúdo. Que isso diz respeito a tudo que vocês gostam de ver. Reparação automotiva, carro bem arrumado, carro voltando ao original, restauração, tudo isso. Então, muito obrigado para todos que puderam estar presentes aqui. Muito obrigado para todos que de uma maneira ou outra queriam estar presentes, mas talvez pela distância não conseguiram. Então, esse conteúdo que vem logo em seguida é para todos vocês. Donos de oficina, colaboradores de oficinas, peritos de companhia de seguro, corretores de seguro e vocês, clientes, donos de carro, que um dia terão seus carros reparados por uma dessas oficinas e querem um trabalho de qualidade nos seus carros. Quem puder assistir até o final, já deixo aqui meu agradecimento, que inclusive é um tipo de conteúdo que vai ser muito mais direcionado agora. A AOB, a Associação das Oficinas do Brasil, também é viva em redes sociais. Seja Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então, para quem é de oficina, eu convido principalmente a se inscrever nesse canal, que o card está aqui em cima, para acompanhar muito mais de perto tudo o que acontece, que é importante para nós do setor, como reparadores, continuarmos a vender a qualidade que nós queremos vender para os nossos clientes. Muito obrigado mais uma vez a todos e um bom vídeo para vocês. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todos poderem investir 2 horas do seu tempo. A gente escolheu realmente um sábado para a gente poder tentar trazer o maior número de pessoas possível, porque eu vou plantar uma sementinha na cabeça de todos vocês e era importante ter gente de São Paulo, interior, outros estados. Obrigado até por quem veio de outros estados. Eu vou começar com uma frase inspiradora do padre Valdemar Vale. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. É o padre Valdemar Vale Martins. Uma frase inspiradora. Eu tô aqui hoje para contar uma história, uma breve história. Eu não quero me prorrogar nisso, porque eu quero ser objetivo. Mas eu vou contar uma história, vou mostrar alguns dados
e depois eu vou fazer 3 perguntas finais para todos vocês. Eu tenho que começar contando a história da Tony Mac, porque eu acredito que todos estão aqui porque veem os vídeos da Tony Mac. Mas eu posso dizer para todos vocês, a Tony Mac não é nada diferente do que nenhuma oficina que está aqui. Absolutamente nada diferente. A Tony Mac já tem mais de 50 anos, mas eu vou resumir nos últimos 25 anos, vai. Hoje a Tony Mac é considerada uma oficina grande. Nós temos aí pouco mais de 3 mil metros, 120, 130 carros por mês. Mas alguém imagina o porquê que a Tony Mac chegou nesse tamanho? O porquê a Tony Mac cresceu? Alguém imagina? Isso daqui não é só um bate-papo entre nós 3, a gente tem 2 convidados, mas isso daqui é uma trocação de ideia entre todos. Então eu peço para vocês participarem, para a gente enriquecer mais tudo isso que vai ser dito. Eu tenho certeza que a grande maioria tem muito mais experiência do que eu até. Então, quer falar alguma coisa? A gente tem 2 microfones, só levanta a mão para a gente poder chegar em todos vocês e a gente poder enriquecer cada vez mais. Mas alguém sabe então por que a Tony Mac chegou nesse tamanho? Alguém tem ideia? Necessidade. A Tony Mac só cresceu por necessidade. Porque se a gente pegar na história dos últimos 25 anos, como eu estava dizendo, meu pai estava lá em Pinheiros, pouco mais de 500 metros quadrados, trabalhando no modelo de seguradora, e a Tony Mac já não dava mais lucro. Ela não dava retorno financeiro. Então, a nossa alternativa foi, vamos crescer, vamos produzir mais, e aí ela vai voltar a ser rentável. E acontece. Você abre uma segunda unidade, teu faturamento sobe, tua margem de lucro começa a voltar a aparecer, mas ano a ano isso vem reduzindo novamente. Passou ali 10, a gente tinha 2 unidades então, começo dos anos 2000. Passou ali mais 10 anos, nós montamos a 3ª unidade. Por quê? Mais uma vez por necessidade. A gente já não conseguia em 2 unidades trazer lucratividade para a empresa. Então a gente montou uma 3ª unidade e a gente viu que a gente estava indo num caminho, na teoria tinha tudo para dar certo. Vamos crescer, vamos produzir mais, que a gente vai ganhar mais. Só que, por que a Tony Mac não é diferente de nenhum de vocês, nenhuma oficina? Todo ano a gente trabalha mais para ganhar menos. O fato é esse. A gente foi crescendo para tentar trazer lucratividade e mais uma vez a gente estourou na condição de não adianta crescer. Se a gente crescer, se a gente não melhorar o que a gente recebe, independente de quanto a gente cresça, vai chegar uma hora que ela vai ficar completamente inviável. E isso voltou a acontecer lá em 2016, 2017, quando eu fui atrás de redes sociais para tentar trazer o cliente mais para perto dentro da oficina, porque estava lá uma crise financeira enorme. Os clientes também começaram a sumir de dentro da oficina. A gente voltou a ter uma única unidade por conta do mercado imobiliário, valorizou tudo muito, e a gente acabou centralizando tudo em uma, e ali ela voltou a dar lucro, porque a gente reduziu o custo, reduziu o aluguel, reduziu tudo, enxugou de uma certa maneira e selecionou quais as companhias que a gente ia ou não ia trabalhar. Então ali ela voltou a ter um resultado, só que a gente precisou fazer um trabalho de rede social para tentar trazer o cliente para dentro da oficina. Porém, quando a gente começou a fazer esse trabalho, quando a gente começou a fazer esse trabalho, o cliente começou a voltar para a oficina. A oficina voltou a ficar lotada. Só que vocês imaginam se isso era positivo ou negativo? Isso foi péssimo, porque eu estava fazendo trabalho em rede social, os clientes estavam vendo os vídeos, gostando do conteúdo, confiando no trabalho da Tony Mac, só que quando ele vinha na minha oficina, o que ele era? 3º Tóquio, segurado Bradesco, 3º Porto. Quer dizer, eu continuava atendendo carro de companhia de seguro e o nível de exigência do meu cliente era maior ainda. Nossa, eu vejo você nos vídeos, o trabalho que você faz, ninguém faz. Mentira, pessoal. O trabalho que eu faço é o mesmo trabalho que todo mundo faz. A única diferença é que eu mostro. Só isso. Então, naquele momento, estava sendo negativo. Pô, eu estou fazendo um trabalho de rede social, o cliente está vindo de longe. Eu recebo carro de outros estados para fazer. Mas ele está sendo atendido por companhia de seguro. O que isso me ajuda? Nada. Absolutamente nada. Então, a gente começou a tentar fazer uma conta. Vamos tentar diminuir o trabalho de seguradora e aumentar o particular para tentar tornar isso lucrativo. A gente começou a fazer isso com um certo medo, receio, porque quando a gente estava lá nos anos 90, a empresa a Tony Mac era um pai, uma mãe com 3 filhos. Sou eu, meu irmão e minha irmã. Agora, já em 2015, 2016, são 4 famílias. Meu pai, minha mãe, meu irmão com a família dele, eu com a minha família e minha irmã com a família dele. Então, são 4 famílias dependendo da mesma empresa. Quando começou a pandemia, principalmente, já vou dar uma acelerada, ficou mais nítido essa questão da gente ter que trabalhar mais para ganhar menos. Porque no começo da pandemia, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, não vai existir mais nada. Passou ali 2 meses, não é bem isso que vai acontecer. Então, o preço de tudo começou a subir.
material de pintura, insumo, tudo começou a subir de uma maneira muito, muito rápida e o que a gente recebe já não sobe ano a ano. Principalmente no meio de um ano, no meio de uma pandemia. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com as companhias que eu ainda era credenciado naquele momento, porque eu já tinha tirado algumas do meio do caminho. Entrei em contato com essas companhias e expus o que estava acontecendo. Olha, pessoal, não dá mais para trabalhar nos valores que a gente trabalha, tudo está subindo muito rápido, não está sendo mais lucrativo trabalhar no modelo credenciamento de companhia de seguro, e eu preciso do auxílio de vocês. Vocês não falam tanto de parceria? Que o credenciamento é uma parceria entre companhia e oficina? Então eu entrei em contato com as companhias que eu ainda trabalhava. E o retorno que eu tive, olha, Guilherme, a gente não tem nada previsto. A gente não tem nenhuma melhora prevista, principalmente para esse ano de pandemia. Então, nada vai mudar. Talvez no ano que vem, quem sabe, tenha um reajuste, alguma coisa, mas algo deve ser estudado, analisado, pensado. Falei, tá bom, não posso fazer nada. Porém, eu já tinha a rede social que me ajudava muito, já alcançava muita gente. Eu fiz um vídeo. Todas as oficinas vão quebrar se isso não mudar. Logo em seguida, na verdade eu fui motivado até pelas companhias a fazer isso, tá? Porque quando eles me falaram, olha, não tem jeito, olha, não vai melhorar, olha... Não tem como não melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui motivado a fazer isso, todas as oficinas vão quebrar. Esse vídeo foi publicado há quase um ano e ele alcançou, se a gente pegar entre YouTube e Facebook, mais de 500 mil de pessoas. Aí eu peguei esse vídeo, digitei um e-mail e mandei para os mesmos diretores de companhia que eu tinha falado. Falei, não é possível que eu falando eles não vão ouvir. Falei, mas eu mostrando, eles vão analisar de alguma maneira. E a minha intenção ali naquele momento era... eles vão melhorar alguma coisa para Tony Mac. Pô, 260 mil pessoas, se a gente pegar os comentários, é muito comentário, é muita gente falando. Eu pensei, eles vão pensar de alguma forma, faz alguma coisa para calar a boca desse menino, vai. Não deixa mais ele falar isso, porque senão ele tá levantando uma questão que é perigosa. Me achava o ali, mas não era, não fui. Nada aconteceu. Então, eu continuei fazendo até alguns vídeos falando desses assuntos, levantando essas questões, denunciando até, talvez, ali as companhias de seguro. E quando eu mandei esse vídeo para as companhias por e-mail, e eu pedi de novo uma reunião, eu conversei ali com 3 companhias ainda que eu era credenciado. Era Grupo Porto, Grupo Allianz, que agora é com Sul América, e Bradesco. 2 pessoas que falaram comigo até me deram, até foram humanas, sabe? Até tiveram certa empatia e falaram pra mim que o que eu tava dizendo ali nos vídeos era mais pura realidade. Que eles não poderiam fazer nada porque, na verdade, eles não têm o poder de decisão dentro da companhia, mas o que eu tava falando era verdade. Mas teve uma companhia em si que foi a gota d'água pra eu parar o que eu tava fazendo e mudar completamente. Eu até pergunto para vocês, alguém tem ideia dessas 3 companhias com quem eu falei? Bradesco Seguros. Eu fiquei no telefone com a Bradesco Seguros mais de 1 hora. E no final da ligação, eu estava quase pedindo desculpa pelo que eu estava levantando, pelo que eu estava pedindo. Porque a situação, ele me fez acreditar que a situação era completamente oposta. Na verdade, o modelo seguro alto para a companhia de seguro é um prejuízo muito grande e as oficinas reclamam de boca cheia. Falei, tá bom. Não entro nem em discussão, não vale a pena. Se alguém já conversou com essas pessoas, sabe que muitas vezes não dá nem para entrar em discussão. Tá bom, calei. E ele acabou me motivando a fazer o quê? Eu parei tudo que eu estava fazendo, fiquei trancado no meu escritório o dia inteiro. Falei, eu vou ligar para todas as oficinas dessa companhia de seguro e vou unir todas as oficinas, porque se eles não podem melhorar alguma coisa que seja para uma oficina, então a gente vai criar algum movimento um pouco pior. E na verdade eles acabaram até dando um reajuste. R$1. Eu não lembro se alguém lembra, acho que foi em setembro, outubro do ano passado, a Bradesco comentou R$1 na hora da mão de obra. Era melhor não ter dado nada do que ter dado R$1. Então eu liguei para todas as oficinas da Bradesco ali em questão e falei, a gente precisa se unir, fazer algum trabalho, tal. Todo mundo estava gostando do que eu estava falando, aí eu pensei, peraí, se eu fizer um trabalho somente com a Bradesco Seguros, as outras companhias vão olhar e vão falar o quê? Opa, está se criando um movimento contra a Bradesco, mas amanhã pode ser contra a gente. Então,
mudei minha estratégia novamente, falei, eu não vou ligar para... Eram 40 e poucas oficinas em São Paulo, capital. Falei, eu não vou ligar para 40 oficinas só da Bradesco, eu vou ligar para todas as oficinas de São Paulo, capital, que trabalham de forma credenciada para qualquer companhia de seguro. E fiquei uma semana trancado na minha sala, não fazia mais nada. Liguei para 163 oficinas. Com todas que eu falava, todos me apoiavam. Guilherme, parabéns, é isso que tem que ser feito. Muito obrigado por representar. Vamos fazer esse movimento. Falei, ok. Enquanto eu estava fazendo isso, eu fui atrás até de um conhecimento jurídico, confesso para vocês que eu não tenho. Eu posso fazer isso? Eu posso representar ali mais de 160 oficinas? Eu, como sendo o Guilherme, proprietário da Tony Mac? Não, Guilherme, você não pode fazer isso. Você tem duas opções. Você pode se aliar a alguma entidade já existente, e existem algumas no mercado, ou você pode fundar uma nova associação. Falei, tá bom, eu não decido nada sozinho, até porque eu já falei com 160 pessoas. Então eu fiz uma reunião online. Não poderia ainda fazer reunião presencial, eu fiz uma reunião online no sábado de manhã, participaram 80 oficinas, se eu não me engano. Das 160 e poucas, 80 oficinas participaram dessa reunião. E ali eu disse para todo mundo exatamente isso, que eu não poderia continuar levantando essas questões como pessoa física, que a gente teria que tomar um rumo diferente. E 99% das pessoas optaram, vamos fundar uma associação. Nasceu a AOB, Associação das Oficinas do Brasil, o qual eu sou presidente, o meu amigo Pedro Calil, que está ali ao fundo, é o vice-presidente. Ele que tem um conhecimento muito grande do outro lado, porque quem se lembra desse nome, Pedro Calil, eu já pedi credenciamento para ele por muito tempo. Ele era gerente sinistro da Sul América. Foi fundada a OAB e a gente continuou levantando essas questões. E daí pessoas importantes, pessoas influentes, que conhecem muito a questão de direito do consumidor, começaram a se aproximar. Porque quando a gente fundou a associação, daquelas 166, só tinham 50. As outras 110 se perderam no caminho, não me perguntem o porquê. Mas dessas 50, o Ronaldo da VR Car me apresentou o Celso Russomano, que acho que a pessoa talvez no nosso país que mais conhecimento tem de direito do consumidor. O Marcelo Pepe, que não pôde estar aqui presente, me apresentou o Dr. Feres, que foi diretor do Procon lá de Ribeirão Preto e que fez o que todo mundo aqui sonhou em um dia fazer. Multou companhia de seguro em companhia de seguro em mais de 5 milhões de reais. Porque não respeitaram o direito de livre escolha do consumidor. E quando a gente começou a dar continuidade, então, nos vídeos, eu acabei levantando muito essas questões. Então eu vou mostrar para as oficinas que a gente não precisa do sistema de credenciamento. Que a gente pode, sim, trabalhar na livre escolha, é um direito do nosso consumidor, e é uma coisa que quem sempre me apoiou muito, e não sei se vocês participam ou não, mas o Sindifub. O Sindifub faz um trabalho também aí há mais de 20 anos. Inclusive, quando a gente juntou essas 160 pessoas, era muito mais fácil para mim chegar, sindicato, existem mais 160 oficinas, toca o barco. Mas as oficinas não optaram. Mas o Sindifub já fez muita coisa e eu comecei a dar o não acordo que as companhias falam, que é até uma maneira errada de falar, o sindicato acabava me auxiliando para conseguir aprovação. Alguns aprovavam, alguns não aprovavam. Quando não aprovava, ele acabava retirando o carro, levando uma rede credenciada. Aí o negócio começou a ficar pior ainda, porque aí não estava respeitando o direito do meu cliente. E daí, através de informações com o Dr. Feres, o Marcelo Pepe até me orientou, eu poderia ajudar o meu cliente a fazer uma denúncia no Procon, porque o direito dele não estava sendo respeitado. E daí a gente se aproximou mais ainda. Foi na mesma época que o Ronaldo me apresentou o Russomano, que eu me aproximei mais do Feres, e a gente poderia fazer esse tipo de denúncia, que é o que todas as oficinas podem fazer, inclusive. Eu não sou nada diferente, volto a dizer. A Tony Mac não é nada diferente de nenhuma oficina, muito menos eu, Guilherme, sou diferente de qualquer um de vocês. A gente pode fazer as mesmas coisas. Ah, Gui, você faz denúncia porque você tem a visibilidade em rede social. Não tem nada a ver isso. Quem fez denúncia primeiro foi até o pessoal de Ribeirão. O pessoal de Ribeirão, existe um movimento lá em Ribeirão, que chama Oficinas do Bem, né, Pérez? Que eles têm um conhecimento muito maior que o nosso. A gente está muito baixa a cabeça, trabalha, porque é o que a companhia quer que a gente faça. A gente tem que baixar a cabeça e trabalhar para a gente não conseguir pensar em tudo o que acontece. E é exatamente isso que acontece aqui em São Paulo. Então, depois dessa... depois deles não estavam respeitando mais o direito de livre escolha do consumidor, eu fiz até um vídeo ensinando o pessoal a fazer, se for o caso, a
Aqui, ó, maior falta de respeito com o cliente. Fazer essa denúncia no Procon. Existe, dentro do canal da Tony Mac, existe uma playlist. São 17 vídeos que eu falo exatamente dessas questões. Oficina e companhia de seguro. É muito focado para o nosso setor, para as oficinas. Tanto é que o seguidor em si nem gosta do que eu falo. Pô, Gui, você é reclamão, você é chorão. Mas eu estou tentando chegar também em oficinas. Então, nem me importo com isso. Quando a gente fez a denúncia do Procon, eu comecei a pensar exatamente no como que a gente poderia chegar aqui hoje. A associação já existia, só que a gente, das 50 oficinas, esse número começou até a diminuir, o pessoal começou a desistir, talvez que via que nada ali acontecia, e era verdade, nada acontecia, porque a gente tinha 50 oficinas. Que poder a gente tem de 50 oficinas chegar numa companhia de seguro e falar, vamos negociar? Vamos melhorar, porque eu represento essas 50 oficinas e ninguém está satisfeito. A companhia de seguro simplesmente poderia trocar essas 50 oficinas em 2 dias, uma semana. Então a gente não tinha corpo, o pessoal começou talvez a desistir e daí a gente pensou nesse evento de hoje, que é exatamente a semente que eu quero plantar na cabeça de todo mundo e através das pessoas que eu conheci, que eu vou até convidá-los agora a participar, que vocês acreditem não somente no que eu estou falando, nessas duas pessoas que talvez estão aqui de livre e espontânea vontade, nos auxiliando, nos ajudando, que foram essas palavras que o Ronaldo teve quando comentou da associação com o Celso Russomano, que foi as palavras que eu tive também do Feres, quando a gente comentou da associação, porque o que eu falo talvez seja bonito, mas muita gente acredita no primeiro momento, 160 oficinas, não Gui, tá certo, vamos lá, vamos pra cima, tamo junto com você, tá bom, vamos fundar a associação, só tinha 50. Então eu não tô com tanta credibilidade assim. Então eu queria chamar aqui para cima e apresentar para vocês Celso Russomano, deputado federal, jornalista, bacharel em Direito e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Celso, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Ouvir um pouco da nossa história. Também chamar aqui em cima o Dr. Feres Junqueira, advogado, especialista em Direito do Consumidor e ex-diretor do Procon de Ribeirão Preto. Obrigado, Feres. Mais uma vez está aqui. A gente já conversou algumas vezes pessoalmente aqui em São Paulo, lá em Ribeirão, e ele se propôs de estar aqui também. Eu queria começar... Bom dia a todos. Pessoal, mais uma vez eu falo, se alguém puder participar, enriquecer o que a gente está falando, fiquem à vontade. Eu selecionei aqui algumas perguntas que são dúvidas que eu tinha e que eu pensei que talvez vocês também pudessem ter. Então eu queria começar com o Celso Russomano. Deixa eu só fazer uma consideração. À vontade, Celso. Bom, você disse bom dia, né, deputado? Bom dia a todos. A primeira pergunta que vocês vão fazer é por que o Celso Russomano e o Feres estão aqui? A nossa especialidade não é só direito do consumidor, né? É a livre concorrência. E é isso que atinge vocês, né? Aí, quando o Guilherme fala, olha, o Celso Russomano, a defesa do consumidor, para que exista defesa dos direitos do consumidor, você tem que ter uma concorrência livre no mercado. Porque senão alguns grupos se organizam, criam monopólios ou oligopólios. O monopólio é quando alguém sozinho administra determinado setor, como, por exemplo, uma companhia de energia elétrica, né, uma distribuidora de energia elétrica. Então, o que a gente faz no mercado? A gente começa a autorizar a compra de energia elétrica, né, no mercado livre. Então, a companhia de energia elétrica não pode mais obrigar um preço específico, né? Então, você começa com os grandes compradores de energia elétrica, depois você vai no consumidor, que é onde nós estamos chegando, né? Em breve, qualquer consumidor, vocês que têm oficina, vão poder comprar no mercado livre uma quantidade X de energia elétrica e a companhia distribuidora vai ser obrigada a te entregar essa energia elétrica. Com isso, a gente impede que o monopólio se estabeleça. A gente está fazendo mais no Congresso Nacional. A gente está estabelecendo o direito de você produzir a sua energia elétrica. Então, você coloca a energia fotovoltaica em cima da sua oficina, você produz a sua energia, né? Durante o dia você consome a energia que você está produzindo, o que sobra você joga na rede, aí a companhia de energia elétrica absorve isso, à noite você pega de volta
e coloca dentro da sua empresa. Então, são formas que a gente acha para evitar que exista monopólio. Ou oligopólio. O oligopólio é quando um grupo se reúne e estabelece normas de mercado, né? E as normas podem ser preço, podem ser forma de analisar o serviço que está sendo colocado no mercado e estabelecer um limite de pagamento para esse tipo de serviço, e a gente fala aí, né, do trabalho de funilaria. Então, antes da gente começar essa discussão, o importante para mim e para o Feres é a gente saber quais são as práticas que as companhias de seguro têm adotado com vocês. Porque aí eu posso amparar na lei, né, e a gente pode dizer, olha, são essas as atitudes que a gente pode tomar para proteger, né, o mercado. Deputado. Oi. Pois não. Bom dia, gente, novamente, né? Eu acho que complementando o que o deputado está mencionando, é trazer a percepção para vocês que estão aqui, que muita gente veio de longe para estar aqui, para ouvir o que a gente vem dizer para vocês. Para entender que existem mecanismos de melhorar o mercado de vocês. Só que o que acontece na rotina de vocês, né, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de detalhes até para compartilhar com o deputado, a gente tem desde o início da cadeia alguma coisa que acontece com vocês no dia a dia, que é o que fere a liberdade de escolha, né, do cliente, né, que é o que eu acho que é o que mais atrapalha. Né? Você tem lá 50 anos de mercado, você tem um nome, você tem uma estrutura, você tem qualidade, tem insumos bons, e aí você tem um cliente que entra por livre escolha na sua oficina. E esse cliente ele é retirado de dentro da sua oficina. Ele é retirado de dentro da sua oficina por manobras de um oligopólio, por manobras de um grupo de empresas que atuam de uma maneira para ferir o direito daquele cliente e trazer um prejuízo financeiro para vocês. Esse primeiro ponto, que é a porta de entrada do trabalho de vocês, que é o que alimenta a empresa de vocês, é um ponto muito importante na defesa do consumidor. E isso reflete diretamente em outro braço de trabalho na Câmara dos Deputados, que é a questão de defesa do livre concorrência, que complementa o que o deputado falou. Na Constituição Federal nossa, né, que é a nossa lei maior, vamos dizer assim, lá no artigo 170, ele traz a defesa tanto do consumidor quanto da livre concorrência. Então, a gente tem situações que tem que trazer o princípio, a política básica da defesa do consumidor, que está lá no artigo 4º, inciso 3º, que é o equilíbrio da relação de consumo. E esse equilíbrio passa pelo mercado de vocês. Passa não só pelo de vocês, mas a gente está aqui falando de oficina e de reparo automotivo, passa por esse mercado. Então é importante vocês terem concepção que não é só a oficina de vocês, não é só a empresa de vocês, mas sim o mercado de reparação automotiva, que tem personagens que vão influenciar num trabalho de um deputado que representa todo cidadão que está aqui, que vai votar, que vai eleger. Então ele está ali para fazer o papel que a gente precisa. É aquilo que precisa ser levado para a sociedade de melhor. Essa é a ideia, não só a questão da oficina, mas do mercado, da defesa do seu cliente, da defesa do mercado e da defesa da sua empresa. Acho que esses são os 3 pontos, mas é fundamental ouvir de vocês o que vocês têm a pontuar, para aí sim a gente conseguir trazer um caminho, uma luz, para que vocês façam uma união, porque eu acho que o que o Guilherme contou aqui, eu acho que todo mundo aqui já passou em determinado momento. Lógico que respeitado as suas proporções, né? O Guilherme, de repente, tem facilidade para ir na internet, para falar, para mostrar um vídeo, para colocar a cara, mas tem muita gente que não tem esse dom, não tem essa facilidade. E não consegue fazer isso. E tenta se espelhar. Só que para fazer isso, tem que ter união. Sem a união, não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa ouvir de vocês, pontuar, a associação está aí criada, tá? Um grupo de empresas que existe, e temos aqui o trabalho, a dedicação na defesa do consumidor e do mercado, de todos os mercados. Ele está há quantos anos, quantas candidaturas já, deputado? 6? 6 mandatos. 6, não é? Então, já são 6 mandatos. É muito tempo nessa defesa e nesse mercado. Tem muita bagagem para a gente utilizar
e trazer para o apoio de vocês. Então é importante que vocês mencionem e pontuem onde a gente pode atuar. Principalmente, lógico que o meu trabalho é um pouco mais minucioso, é um pouco mais por ser advogado, por trabalhar nessa área, por ter atuado no PROCON, vivenciar e identificar a rotina administrativa de vocês, talvez isso não chegue até a Câmara, por causa dessa falha, por causa da falha de união. Porque vocês não têm essa união, e falo aqui abertamente, não conseguem fazer isso materializar até agora. A gente tem uma oportunidade aqui hoje. A gente tem essa oportunidade aqui hoje de fazer materializar isso. De fazer isso acontecer. De trazer isso para vocês. Isso ser implementado na rotina de vocês. Para dar elementos para que o deputado consiga trabalhar. Para mostrar aonde que a seguradora fere, aonde que ela está prejudicando tanto o mercado quanto o consumidor. E ele fazer o trabalho em relação ao nosso direito. O que a gente tem de direito. E isso vai trazer um reflexo direto para vocês, no mercado. Acho que a ideia que o Guilherme teve aqui é sensacional. É o primeiro encontro. Eu acho que isso precisa ser mencionado. Talvez não saia do formato que todo mundo esteja com expectativa, mas é necessário. É preciso fazer isso. E a gente nota que é preciso pela quantidade de gente que está aqui. E de lugares diferentes. Não só de São Paulo, que seria muito mais cômodo, né? Tem gente que eu estava ouvindo, tem Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, eu sou de Ribeirão Preto, eu não sei se teve gente que chegou de Ribeirão Preto, mas tem vários outros estados, né, Guilherme? Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí, ó, Rio, outro estado. Então, isso Curitiba demonstra tá aí. Que é um ponto comum, é um problema comum, que precisa ser tratado. Mas a gente não consegue tratar sozinho. Não consegue tratar sozinho. Precisa da união de vocês e do trabalho da gente aqui na frente. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o Celso quanto para o Dr. Feres, porque você está falando tanto da importância dessa união, que é o que eu venho batendo na tecla dia após dia, dentro de vídeo, dentro da OB, dentro da oficina até. Esse trabalho de união, vocês acreditam que alguma oficina consegue fazer alguma coisa sem existir essa união? Eu quis contar a história da Tunimec exatamente por conta disso. O deputado não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa da Câmara, ele precisa do apoio dos parlamentares, dos colegas. Ele também não consegue. Não é só as oficinas, não. Todos nós. Na verdade, assim, quando o Ronaldo, faz um oi pro pessoal aí, pro pessoal te Ronaldo conhecer. Ricardo aqui na terceira fileira. Levanta pro pessoal te ver. Ronaldo é meu amigo há muitos anos, gente. E o Ronaldo, foi graças a ele que o deputado está aqui, viu, gente? Foi graças a ele que a gente resolveu criar esse encontro. Aí, ó. E o Ronaldo, eu vou lá na oficina, a gente fica batendo papo, a gente sai às vezes, vai tomar um lanche. Eu não bebo, então a gente vai tomar um suco, um refrigerante. E ele me conta as coisas que estão passando e as dificuldades que ele vem enfrentando ao longo dos anos. E me relatou o trabalho que o Guilherme estava fazendo numa dessas conversas. E eu disse, Ronaldo, é o seguinte, o Guilherme está colocando a cara dele e ele vai acabar sendo prejudicado. Porque se não houver uma união das oficinas, não para brigar com as companhias, ninguém está querendo brigar com absolutamente ninguém. A gente está querendo proteger, né, a cadeia como um todo. Porque para se fazer um bom serviço, você precisa de bons profissionais. Esses custam dinheiro. Para se fazer um bom serviço, você precisa de uma boa tinta, de uma massa de qualidade, você precisa de todos os produtos que vocês necessitam no dia a dia e peças, né, com qualidade para fazer um bom serviço. É evidente que se você coloca uma peça paralela e ela não tem qualidade, você vai ter problema lá na frente. Agora, quando aquele que contrata o serviço de vocês, que está nessa cadeia, né, da livre concorrência, começa a forçar o preço para baixo demais, forçar, você acaba se vendo obrigado a reduzir o seu custo. E para reduzir o custo, você vai mexer na qualidade com certeza absoluta. Senão está fadado a fechar, né? Exatamente. E a qualidade está diretamente ligada à durabilidade. Se você não tem qualidade,
provavelmente você não vai ter durabilidade no serviço que você está produzindo. E a gente acho que vai mais a fundo, né, deputado? Eu acho que a gente estava conversando aqui na cadeira, eu estava comentando com o deputado, que nesse detalhe que ele mencionou dos insumos, das qualidades, a gente deve alertar vocês, não sei se todos sabem, né? A questão da livre escolha, está lá prevista, é do consumidor, e ele tem um direito também como segurado ou como cliente particular, né? E que quando dá reparação de qualquer produto, está lá no artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, quando dá reparação de qualquer produto, e eu for implementar componentes ou peças, eu tenho que aplicar uma peça de reposição genuína, nova, é o que manda a lei. E adequada. Isso está na lei. E aí, quando vocês, no fornecimento, ou a companhia dá, ou vocês compram a peça, vocês têm que estar cientes disso, que vocês podem ser responsabilizados. Que é uma coisa que está na cadeia, né? Você está ali num braço da cadeia, né? Que a seguradora é uma relação complexa, mas tem a seguradora, o segurado e o prestador de serviço, que é a reparadora automotiva. Ele está na cadeia, ele tem solidariedade, segundo a lei. Então, se você não cumpre a legislação, para quem vocês acham que pode sobrar um problema? E o pior é o seguinte, por que é importante essa união de vocês numa associação? Porque nós não estamos falando só de seguradoras. Quem aqui já não teve problema para comprar peça original? Levanta a mão quem não teve. Todo mundo de mão baixa aí. Todo mundo consegue achar a peça no mercado? As montadoras cumprem a sua obrigação e o que a lei estabelece, que eles são obrigados a ter peça de reposição na prateleira? Artigo 32. A Volkswagen parou até a fabricação dos carros por conta de falta de peça? Então, a associação fortalece vocês para que vocês possam ir buscar o que a lei já prevê. Ou seja, eu não posso ir para o mercado para arrumar o carro do meu cliente que escolheu a minha oficina e eu não posso entregar o carro, ele está ocupando espaço porque eu não tenho peça de reposição. E aí eu vou atrás da montadora, a montadora não tem a peça de reposição. Então a questão aqui não é uma questão só de seguradora. Se chegar em Brasília, tem sindicatos, associações que giram o Congresso Nacional o tempo todo, coisa que nunca foi feita pelo setor de vocês. E esses setores, eles crescem. Então, se você pegar, por exemplo, o setor automotivo, tem todas as isenções do mundo, né, para pagamento de impostos. O setor de motocicleta já não tem, porque eles estão agora se organizando para chegar em Brasília e buscar os seus direitos, mostrar que o mercado desse segmento é um mercado importante, gera uma quantidade imensa de empregos, como cada um de vocês está gerando, né? E que vocês têm que ser respeitados como tal, não podem ser massacrados de um lado ou de outro, tentando sobreviver cada um por si próprio, e quando você não acha uma peça, ou quando você tem problema com a seguradora para não perder o serviço, se você diminui o preço, ou você vai buscar uma peça paralela, ou vai buscar uma peça seminova para poder atender o teu cliente e tirar o carro da oficina, porque ele precisa do carro para trabalhar. Ou senão o carro fica parado na oficina, ocupando espaço, você não consegue produzir outro, aqueles problemas que a gente sabe que acontece. A briga é muito maior, gente. A defesa do mercado, na minha concepção, é muito maior do que vocês pensam. Talvez aqui, talvez não a maioria, mas a boa parte está pensando aqui, a gente vai brigar pelo valor da minha mão de obra. Que é o que às vezes também, todo mundo pensa, mas não é só isso. Isso é um reflexo do trabalho da defesa do mercado, da união de vocês, da defesa da qualidade do seu serviço, da defesa do seu cliente, da defesa do mercado, da regulamentação de alguns detalhes importantes. Quem aqui recebe fornecimento de peça de companhia? Todo mundo, né? Ó, todo mundo. Vocês cobram alguma coisa para receber esse fornecimento? Uma taxa Porque de risco? assim, seguinte, vocês recebem, vocês guardam, vocês têm o dever de guarda, o cuidado, porque se perder a peça, quem paga? A companhia? Não é nem só se perder, né? Não, chegou uma peça danificada, você assinou uma nota fiscal, responsabilidade então, é assim, sua. É um dos elementos. Que assim, ó, você quer fornecer? Beleza, mas se você me fornecer, eu tenho na lei, né? Mas a pergunta é a seguinte, chato isso, quem é que fornece a peça? Os dois. A companhia determinou a combinação há uns 20 anos, nem sei qual foi, acho que a galera sabe qual que é a companhia que começou com isso, mas elas começaram a nos enviar as peças, ou seja, ela tirou o faturamento da minha empresa e colocou dentro do bolso dela.
Não, mas espera aí. Não pode. O decreto Isso que faz não seguradoras pode. não permite. A gente sabe disso. Nenhuma seguradora pode fornecer peça. Isso fere a livre concorrência. É aí que a gente começa. Esse é um dos pontos, Não gente. pode. Esse é um dos pontos. Por que não pode? Porque isso é verticalização de um setor. Eu te forneço a peça, eu te forneço a tinta e eu pago pelo seu serviço. Não, recentemente, Você não faz... né, Guilherme? No A interior, tinta, recentemente, Goiás. Acho que é Goiás. começaram a querer fornecer a tinta também. Não fornecer tinta. pode. Aí vocês vão dizer, Celso, em determinados momentos facilita porque eles conseguem a peça que eu não consigo. Não pode. Isso é crime contra a concorrência. Tem apenação penal e civil. E se isso chegar no CAD, que é o Conselho da Livre Concorrência, e as companhias serão autuadas. As multas chegam a 2 bilhões de reais. Calma. Formar associação. Não, tá certo, é isso aí. É isso aí. A associação. É isso aí. Vocês precisam, gente, de uma associação forte. Vocês precisam. Eu estou aqui gratuitamente. Nós estamos aqui. Ninguém está aqui para receber nada e eu não quero nada. Eu quero ter mecanismos para ajudar vocês. Mas por que você faz isso? Porque eu sou deputado e fui eleito para fazer isso. Agora, se eu sou defensor do consumidor, eu quero um mercado livre. Eu quero um mercado onde eu posso escolher a minha oficina, A escolha ser fundamental. independente de eu ter seguro ou não, porque eu acredito e confio no trabalho daquele fornecedor de serviço, que é uma oficina de funilaria, né? Tem lugares no Brasil que chama-se chapeamento, reparação, que tem vários nomes espalhados pelo Brasil. Então, quando eu faço reportagens nesse setor, eu falo, olha, chapeamento, oficina de lanternagem, ou, né? Tem vários lugares. Né? Então, mas vocês são fornecedores de serviços. E para que esse serviço tenha qualidade, diga-se de passagem, né? O trabalho de funilaria aqui no Brasil é um dos melhores do mundo, porque o brasileiro ele vai buscar formas de fazer diferente, ele é aquele que inventa e vai divulgando e vai criando, e essa criação traz uma excelência no trabalho. Tanto é verdade isso, que você vai para os Estados Unidos, tem um monte de brasileiros, principalmente pessoal de Minas Gerais, tem bastante nos Estados Unidos, que faz esse trabalho de excelência lá e que ganham muito dinheiro. Por quê? Porque a qualidade do trabalho feito aqui no Brasil é maravilhoso. Agora, o que não pode ser todos massacrados. O que vocês precisam fazer? Eu posso ajudar, até porque, à medida que uma associação manda para a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados uma denúncia, e eu peço um ofício para o Ministério da Justiça, nós limpamos uma etapa de sindicância, né, do Ministério da Justiça em apurar se aquela denúncia deve ser julgada pelo CAD ou não, e vai direto para o processo administrativo. Deputado, eu acho que eu vou complementar o que o senhor está dizendo. Esse trâmite é importante e ele já chegou a ser feito em alguns momentos por outras entidades. Vários. Tá? Só que esse detalhe, que aí é a importância da associação, aí é a importância do alinhamento de condutas de vocês, da forma de trabalho, de entender aonde que está sendo ferido o direito de vocês e o direito do seu cliente. Porque esse detalhe que vai municiar com elementos e documentos o deputado. Não vai adiantar a gente só falar, não, eles me fornecem a peça, e aí eu fico com a guarda, eu tenho respeito, muitas vezes me mandam uma peça que não é a peça de reposição original. Eles me mandam uma peça de reposição pura simples, que eu acho que boa parte aqui não conhece essa distinção. A norma brasileira de normas técnicas, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela já tem uma norma desde 2005, que desmembra e determina o que é cada peça da reparação automotiva. E a gente tem um detalhe que a seguradora bate muito, viu, deputado? Esse detalhe é uma minúcia, descendo a lupa. Ela fala que, na realidade, o que ela fornece para vocês, quando a peça vem lá, que é da fabricante, não da montadora, que é uma peça original. Não é isso que eles falam para vocês? Que ele compra a peça que é original?
que é aquela peça que ela detém a mesma especificação técnica. Só não tem o logo da montadora. Só não tem o logo. Agora a gente para assim, ó, ninguém está aqui para fazer lobby para montadora. Não é ideia. Não é ideia. Tanto que a lei permite, no mesmo artigo 21, ela permite, através da livre escolha do consumidor, que ele anule, que ele dê autorização para vocês de forma expressa, como proteção. Mas precisa dar autorização. Ele tem que ter autorização para vocês fazerem. Então, quando vocês receberem as peças nessas condições, já para começar a pressionar as seguradoras, é colocar que a seguradora... Vocês têm autorização do segurado? Né, vocês fazem o documento, coloca que a seguradora mandou as peças nessas condições e o consumidor assina concordando. Ele aceitando ali, né? Ele aceitando. Eu vou um pouco mais a fundo, viu, deputado? Porque, veja, porque ele tem que conhecer o risco então, né, com dessa aplicação. Né? Ele tem que saber. Não é simplesmente coletar um documento, viu, gente? Porque, às vezes, a prática do dia a dia não permite a gente fazer o que a gente deveria fazer. O deputado está aqui há 6 mandatos defendendo o consumidor no nosso país. São muitos anos. Né? Vai entrar no 30 anos já, agora, se Deus quiser, vai entrar na defesa do consumidor. Aí você pensa e fala, então é simples. A seguradora, eu trabalho com ela é minha parceira, ela manda peça para mim, eu vou coletar a assinatura de um cliente. Só que se esse cliente não tiver consciência, ele tem que estar consciente do risco da utilização daquela peça. E de que o direito dele, na realidade, é a peça com a logo. A lei fala que a peça dele que tem que ser implementada é a da logo. Caso contrário, ele tem que dar autorização expressa. E o princípio básico do consumidor, artigo 6º, artigo 4º, ele fala o quê? Eu tenho que ter direito à informação clara, precisa, ostensiva e que não leve o segurado, o seu cliente, ao erro. Então vocês têm que ter essa consciência. E esse documento é importantíssimo para municiar o trabalho do deputado. Não, e o pior, quando você recebe a peça, você não ganhou desconto em cima da peça. Sim. Que o mercado pratica. Não, eles querem brigar na margem deles, deputado. E vocês acabam deixando de ganhar também em cima da peça. Isso é grave. Isso é muito grave porque as seguradoras não podem fazer. Esta é uma prática de cara aqui, proibida. E eu recebendo a denúncia da associação, esse tipo de prática vai parar. Porque se não parar, as seguradoras serão autuadas em valores absurdamente grandes. Como eu disse, chega a 2 bilhões de reais, dependendo do faturamento da empresa, após o processo. Então, esse processo se instalou, eu vou te responder, esse processo se instalou no mercado e eu nem sabia. Sei do desconto, porque outro dia eu estava no Rio Grande do Sul, quebrou um farol de milha da minha Pajero, e aí eu fui comprar, eu liguei para um amigo meu, às vezes eu ligo para o Ronaldo também, me dá o seu CNPJ aí para mim ganhar um desconto aqui, porque aí compra pela oficina. Empresa, sem dúvida. E aí eu ganho um desconto, né? Esse desconto, além de ser negociado, deputado, o negócio é mais grave, porque... Não, o pior não é seguir. Pior é que aí, velho, uma peça, eu estava lá, uma peça que tinha que comprar os 2 faróis, custava 3 mil e poucos reais, né, depois de todas as negociações que eu fiz e da oficina entrarem na discussão, chegou em 600 reais. Para ver a diferença, deputado. Então vocês sabem como é que é esse mercado, eu não preciso dizer para vocês. E o pior é que quando... E ainda levei as 2, né? Eu quebrei uma só, levei 2 novas. Era mais barato um kit do que um só, né? Entendeu? Nesse fornecimento, às vezes, quando a companhia fornece a peça, ela está comprando, está fornecendo. É irregular, não pode, ponto. Não pode. E agora, ao contrário, quando vocês compram para fornecer, para fazer o trabalho que você está sendo contratado, quem aqui não tem a seguradora que chega em vocês e fala assim, ó, o refatoramento eu cobro 25%, a seguradora, não, eu pago 15%. Quem aqui não acontece isso? Todos, né? Vocês sabiam que tem muita peça que a gente além paga além dela não poder fazer uma prática, o deputado está mencionando aqui para vocês, ela quer colocar a margem de lucro de vocês, quer tomar conta da empresa de vocês. Isso não pode acontecer. Você é uma empresa. Seguradora não repara carro.
Quem repara carro deixa eu responder, é a oficina. Vamos responder as perguntas, porque vamos lá. A gente precisa ter informação para poder ajudar. E a informação é vocês que vão me trazer, né? Para mim, tá funcionando, tá funcionando aqui? Tá. Tá. Se alguém quiser fazer pergunta e não tá ali, ó. O colega tá lá em cima, lá, ó. Sobe lá, Marcelo, por favor. Dá o microfone lá, Marcelo. Da margem que eles querem influir, né? Quer responder, deputado? Só repete aí pra gente, por favor. Isso, bom dia, obrigado pela oportunidade, tá? A pergunta era justamente essa sobre o markup, que as seguradoras limitam quando do fornecimento de peça da oficina para o cliente e eles que estão intermediando, né, não pode. Essa relação. Isso a lei não permite. A gente tem que se pautar, desculpa, deputado, a gente tem que se pautar que o relacionamento de vocês com a seguradora é um relacionamento comercial, que aí é livre concorrência, que aí tem outros regramentos, não é defesa específica do consumidor. Então vocês têm que tomar cuidado num simples detalhe, no meu ponto de vista aqui como profissional, como advogado, milito nessa área há um bom tempo, tenho um conhecimento mais aprofundado da rotina de vocês. Contrato de credenciamento, tá? São detalhes e situações que acontecem no dia a dia de vocês, que muitas vezes vocês não percebem, assinam, porque é interessante naquele determinado momento. Então as oficinas, elas acabam concordando. Que é um contrato de adesão e não tem discussão. Você assina ou não é credenciado, é simples assim. Você acaba concordando, primeiro, o uso do espaço da vaga de vocês para decretação de indenização integral, que é a perda total que todo mundo conhece, que é a famosa vaga técnica. Alguém aqui recebe vaga técnica? Eu tenho clientes em Ribeirão que já receberam mais de R$300 mil em vaga técnica. De uma vaga, isso, não foi? Não, foram carro. 3 processos. 3 processos? 3 carros. R$300 mil. Não, aí, ó, ponto. Aí, ó, esse é o ponto. No contrato, olha lá, ele tá até ali, ó. Olha lá. É o Denilson, ele tá lá, ó. Lecocar. Tá lá. Então, assim, esse é o ponto. Recebeu ou não recebeu, Denilson? Ele tá o de azul lá. Pode falar pro pessoal. Aí, ó. Não, gente, é que assim, é que no credenciamento, né, só para ter uma noção, quem aqui é credenciado? 70%, 75%, 80% do pessoal. No credenciamento, as oficinas começaram a perceber e começaram a cobrar essa situação. O que a seguradora faz? Ela vai lá no seu contrato, que é o contrato de adesão, e coloca uma cláusula, que quando você fornecer a peça, eu vou limitar a 10%, a 5%. Que quando você tiver num serviço que é meu, você não vai me cobrar vaga técnica. De que quando o cliente levar, você vai ganhar XYZ por hora. É uma ação negocial. Você precisa necessariamente aceitar essas condições. Não é negocial, é exploratória, né? Não. Para não ser agressivo, né, Guilherme? É uma ação que é do mercado. Então, quem tem que melhorar o mercado? Vocês. Por quê? Vocês reparam os carros. O objeto segurado pela seguradora é o automóvel, a casa, a vida, o bem, uma lancha, um jet ski. Isso é segurado, isso é prática desde 1800 e bolinha. Começou com a mão geral há muitos anos. Isso é inerente da sociedade. Então ela não vende, a prestação de serviço. O que o Félix quer dizer é o seguinte: a relação de vocês com as seguradoras é uma relação comercial. A relação de vocês com os seus clientes é uma relação consumerista. Né? Então, na relação comercial... Da seguradora com o cliente, segurado também. Da seguradora com o cliente, ou com o segurado, é uma relação consumerista, que as seguradoras estão enquadradas no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa relação entre vocês e a seguradora, né, e as seguradoras, é uma relação comercial amparada na lei de concorrência. E é aí que entra a lei de concorrência, para que evite práticas abusivas, né, de controle de mercado. Então, o que é o controle de mercado? É as seguradoras se reunirem entre elas e começar com determinadas práticas. Primeiro, vou fornecer a peça. Segundo, vou estabelecer um valor para cada tipo de conserto, né? E todas praticam de forma
igual ou muito parecidas. O alinhamento de conduta, né? Exatamente. Que está previsto lá no artigo 36 da Lei de Concorrência. É Exatamente. Isso mesmo. Então, esse tipo de coisa, a lei proíbe. A lei proíbe, né? Então, dá para a gente trabalhar em cima dessas coisas? Dá. Como a gente pode ajudar? Que façam vocês com que a associação seja forte, que tenha um presidente que possa representar vocês, e eu aconselho que não seja dono de oficina, já falei isso, Guilherme, falei para o Ronaldo um monte de vezes isso, para não punir, porque senão o mercado é assim, né? Nós estamos lidando com seguradoras, e seguradoras não são só seguradoras. Não tem uma seguradora que não seja banco. Elas faturam 10% do PIB nacional, para vocês terem uma noção. E a minha vida toda, eu tive de um lado e os bancos do outro. E é o tempo todo isso. Porque os bancos têm práticas para ganhar dinheiro. Eu não vou discutir aqui. São abusivas. Então, agora estou brigando com eles ao longo desses últimos meses por causa dos empréstimos consignados para aposentados, para pensionistas, para funcionários públicos, porque eles fazem o empréstimo consignado sem autorização do aposentado, joga o dinheiro na conta do aposentado e ele não consegue devolver. Ele não consegue devolver. Acontece muito nos PROCONs dia a dia. Tem tudo quanto é tipo de coisa. Mas essa briga é desde a época da aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Para vocês terem uma ideia, os bancos não queriam que o Código de Defesa do Consumidor atingisse eles. Entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Eu tive que conversar com ministro por ministro do Supremo Tribunal Federal para explicar que a relação entre o consumidor, o cliente do banco e o banco é uma relação consumerista. E eles contrataram o maior jurista do Brasil, que por sinal é meu amigão, chama-se Ives Gandra, para advogar para eles. O Papa do Direito. O Papa do Direito Constitucional no país. Tem hoje 90 e poucos anos de idade. É o jurista mais respeitado do país. E aí eu, do outro lado, discutindo e brigando com ele, ganhamos a ação. O Supremo estabeleceu que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos bancos e às seguradoras. Mas a gente não está falando com seguradores, a gente está falando com banco aqui. É bom que todo mundo saiba disso. Nós estamos falando com o banco, porque os bancos compraram as seguradoras, por sinal eles vêm verticalizando em todos os sentidos. E agora com essa prática que vocês me disseram aqui, que eu nem sabia que eles estavam nessa vibe de fornecer a peça, aí chegou ao fim do buraco no poço. Eles não podem fazer esse tipo de coisa. Agora, para que isso funcione, vocês precisam se unir. Vocês precisam ter uma associação forte, organizar essa associação. Essa associação precisa mandar para a gente, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, as denúncias, e nós vamos tomar as devidas providências. Porque o que eu quero não é brigar com banco e com seguradora. Isso é consequência das práticas deles. Se não tivessem práticas, eu não estaria discutindo, né? Supermercados me olham como se eu fosse um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou o cara que defende o consumidor, que olha com o olhar do consumidor pelas práticas que eles estão impondo no mercado. E aí nós vamos brigar do outro lado. Para isso eu sou um dos deputados mais votados desse país. Por quê? Porque as pessoas olham em mim e dizem, olha, é o Celso que vai falar por mim. Então, vocês, antes de mais nada, cada um de vocês são consumidores. Vocês não são só fornecedores. São fornecedores quando vocês estão dentro da oficina de vocês, né, fornecendo o serviço de vocês para os seus consumidores, que eu acredito sejam clientes, porque quando a gente traz alguém para o lado da gente, a gente quer para o resto da vida. Né? Quer construir o lado dessa pessoa. É a confiança, né? Quer confiança. Ainda mais quando se trata do tipo de serviço que vocês colocam no mercado. Mas 24 horas por dia vocês são consumidores. 24 horas por dia vocês estão consumindo, quando vocês estão dormindo, a comida que está no seu sistema gastrointestinal. Acendeu, né? A luz está consumindo, o travesseiro, escovou os dentes, está consumindo. Exatamente. De manhã cedo, quando você olha no espelho, consome espelho, escova o dente, está consumindo. Quando você abre a torneira, uma cadeia incrível se faz para que aquela água chegue com qualidade na sua casa. Né? Você acende a luz, você está consumindo um bem imaterial que você não pega, mas que está aí e você está recebendo. Né? E para você receber esse bem imaterial chamado energia elétrica, você precisa de uma prestação de serviço, que é a entrega desse serviço, a transmissão, né? Através de cabos, fios e distribuição de energia elétrica. Então,
é 24 horas por dia que você está consumindo. A mulher olha no espelho, passa a maquiagem, está consumindo a maquiagem. Se a maquiagem tiver problema, vai dar um problema na pele dessa pessoa. Passa alguma coisa no cabelo e assim por diante, 24 horas por dia. Para que a gente tenha uma relação de consumo saudável, a gente precisa que todos sejam respeitados nessa cadeia. E que o fornecedor também seja respeitado pelos aqueles que lhe entregam matéria-prima ou que lhe pagam pelo serviço, que é o caso das seguradoras. Então, só para encerrar, a gente está aqui exatamente para ajudar, responder as perguntas de vocês, analisar o que está acontecendo no mercado, para que vocês possam fazer as denúncias, né? O Féris tem bastante conhecimento, ele pode ajudar vocês bastante nisso. Se tiver alguma dificuldade, eu estou à disposição também, para eu receber lá e fazer valer o que a lei que nós aprovamos no Congresso Nacional seja respeitada. Quem queria perguntar? Tem vários aqui. Gui, só um minutinho. Tinha um primeiro aqui. É assim, aqui, Celso, do lado esquerdo. Do lado esquerdo ali. Desculpa. Sou irmão do Gui. Você falou que a associação tem que ter volume e tamanho para a gente conseguir chegar nesses processos aí e tal. Na verdade, que volume que a gente precisa ter de tamanho? A força da associação... Porque hoje somos 50 associados. Aqui tem mais gente do que tem associado já. Então, a força da associação se faz pela quantidade. Por quê? Porque vocês vão precisar, né, para tocar um processo no CAD, vocês vão precisar de um advogado, vocês vão precisar contador, de que, às vezes serviços técnicos de alguns outros profissionais, e vocês vão precisar, ele vai ter que ir a Brasília, vai ter que voltar, então tem alguns gastos que precisam... Gastos, né? Então a gente precisa, pessoal, aproveitando... Ser distribuídos e rateados entre todos. Eu vou um pouquinho além, depois a gente vai na pergunta Agora, do pessoal ali. não é só o universo de pessoas que estão aqui. Cada um de vocês tem que chamar os seus amigos também. Exatamente isso. Porque o benefício vai ser para todos. O que vocês estão vivendo hoje é difícil. Eu sei, o Ronaldo me conta todas as dificuldades que ele tem no dia a dia dele, né? E fica cada vez mais complicado, né? O que nós vamos ter pela frente para o consumidor desse universo aqui é um serviço sem qualidade, é uma tinta sem qualidade, é uma peça sem qualidade, né? É um mercado, uma dor de cabeça é um mercado destruído, si. Oficinas totalmente destruídas, sem condição de dar o melhor. Não, isso só vai prejudicar o consumidor final. Então, quando a gente ajuda a cadeia a se organizar, né, a sociedade se organizar, a gente vai fazer com que o consumidor final tenha qualidade no seu serviço, continue fazendo o seu seguro, pagando o seu seguro e que receba em troca o que ele merece, porque não é barato o seguro. É o problema, né, Celso? Eu acho não é barato o seguro. A seguradora... Então, e o consumidor, só para terminar, o consumidor quando compra um seguro, né, a prestação de serviço de uma seguradora, é para que tenha o melhor, porque senão ele não precisa de seguro, né? Se não for para ter o melhor, ele não precisa de seguro. Então, quando ele tem um sinistro que ele para numa oficina, ele quer um bom serviço, ele quer que o carro dele saia de lá em condições, para que amanhã na vistoria veicular, na hora que ele for vender o carro, ele não tenha depreciação de preço. E para que ele não tenha depreciação de preço, deputado, depois a gente vai falar sobre isso. Não tenha depreciação de preço, vocês têm que trabalhar bem, né? Só complementar o que o deputado está falando, gente, eu acho que a ideia aqui é louvável que o Guilherme está fazendo. Ele criou uma associação de empresas, né? A gente está falando de uma personalidade jurídica, né, diferente, que ela tem algumas limitações legais para a defesa do mercado como um todo. Ela pode fazer algumas representações perante o deputado e tudo mais. Eu estava conversando com o Gui e conversei com acho que o Pedro também, quando a gente estava lá em Ribeirão, eles foram visitar meu escritório. E a gente percebeu que o trabalho para defender o mercado de vocês tem que ser feito em 3 frentes principais, né? A primeira frente principal aqui é a organização de vocês, é a união de vocês. Porque todos esses elementos que o deputado está falando aqui, se a gente não tiver comprovação, morre lá na frente. Ele vai trabalhar, vai fazer o trabalho dele, vai fazer tudo o que é necessário para fazer e não vai surtir o resultado que a gente espera. Então precisa da união de vocês, de um fluxo de trabalho alinhado e uma forma de trabalho que guarneça a documentação para que aí sim
a gente vai provocar o CAD através do deputado, com o auxílio do deputado, e provocar os políticos necessários, fazer um caminho desse com a união das associações das empresas. Mas o que ele disse aqui, eu acho que é mais profundo. A gente tem que pensar numa associação civil da defesa desse mercado, que eu acho que cria outros poderes para a associação civil. Que aí essas discussões de alguns detalhes, de problemas que ferem, né, nesse caso o consumidor, pode ser discutida na justiça. Você tem mecanismos com os riscos de sucumbência, de custos processuais que são inibidos pela própria legislação da ação civil pública. Então dá para se trabalhar, dá para se fazer. Então são 3 pontos fundamentais. A associação de vocês em relação à empresa, o trabalho com o apoio do nosso deputado aqui, que é a questão política, da defesa do mercado, da livre concorrência, e o trabalho da associação civil. Essa associação civil que vai discutir muitos pontos que vocês vivem todo santo dia. A questão de livre escolha, a questão de demora de fornecimento da peça, a provocação por causa de uma questão lá no artigo 32, fala que eu tenho que fornecer a peça de reposição. Para isso, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor está à disposição de vocês. É isso aí, ó. Já existe desde 95 uma organização não governamental que defende o consumidor, que eu fundei em 1995, está à disposição para isso, daí vocês não precisam se preocupar. É só mandar as demandas, a gente faz por lá. O que vocês precisam, na verdade, é uma associação para proteger o segmento de vocês, para que vocês não sejam vítimas das abusividades que vêm sendo cometidas contra a oficina de vocês. Isso vocês precisam fazer. E aí eu volto para aquilo que eu disse no começo de tudo, que eu quero deixar muito claro aqui, que a Tony Mac não é diferente de nenhuma oficina. Que eu não sou diferente de nenhum de vocês. E por que as oficinas não se unem? Eu talvez não seja a pessoa que vai mais para frente dar andamento com isso. Eu ainda sou essa pessoa porque eu tenho um poder de união. Eram para vir 276 pessoas. Não sei quantas pessoas tem aqui hoje. Umas 200 talvez. Mas eu tenho esse poder de união. Muita gente me ouve falar e concorda comigo e que está aqui. Porém, tinha que ter fila de espera aqui na porta, não tinha? Tem muitas oficinas de outros estados, de outras cidades, mas quem está aqui próximo não está aqui na porta para ouvir a gente. Então, eu quis, com a ajuda do Ronaldo, com a ajuda do Pepe, eu quis trazer essas duas pessoas exatamente pela credibilidade. Eu quero que esse evento seja no ano que vem, não aqui no Teatro MC, que tem capacidade para 290 pessoas, que seja no Expo Imigrantes, para 5, 10 mil proprietários de oficina. Por quê? Por que as empresas não se unem? Por conta de medo? Medo do quê? Mas o medo do descredenciamento. Então, o medo não existe quando existe associação. Porque a associação vai falar por vocês. Entendeu? Quando vocês se associam, a associação fala por vocês. E aí a oficina fica isenta. É uma decisão colegiada, é uma decisão de todos. Por isso... E posso dizer para vocês aqui. Mas mesmo tendo um contrato assinado? Não, isso não quer dizer nada. Não? Nada. Deixa eu explicar para vocês. O povo de São Paulo me colocou, o povo do estado de São Paulo me colocou em Brasília em 1994. Ao longo desses anos todos, gente, eu já briguei com grandes monopólios e oligopólios. Para você ter uma ideia, eu enfrentei logo de cara, quando cheguei em Brasília, o cartel dos pneus. Hoje vocês têm pneu com certificado de garantia porque eu fui fechar a fábrica e impedir a fábrica de continuar trabalhando porque eles não queriam dar garantia para pneu, achando que pneu era um caso à parte que não tinha que cumprir a lei. E aí eu lutei pelos fornecedores, os citricultores de São Paulo, lutei por fabricantes de açúcar, fabricantes de álcool. E aí ficar falando para vocês aqui, cada mercado que eu atuei, vocês estão acostumados a me ver na televisão fazendo a defesa do consumidor, indo bater a porta do fornecedor, discutindo, mas o trabalho é muito maior na livre concorrência, para que o mercado seja sadio, para que nós, como consumidores, sejamos respeitados, como eu estava falando a questão da energia elétrica. Então, nós temos que cada vez mais fazer com que a sociedade como um todo, independente do segmento, seja respeitada. É esse o trabalho que a gente tem que desenvolver. E eu posso garantir para vocês que
todas as associações que se formaram e cresceram e se uniram, e tiveram resultados, obtiveram ótimos resultados, né? E começaram a ser respeitados. Porque como vocês vão ser respeitados se vocês são individuais? Jamais. E quanto mais donos de oficinas tiverem na associação, mais respeito vocês terão. Podem ter certeza que, aqui dentro tem gente que vai chegar para a companhia e vai falar. Podem ter certeza disso, estou acostumado. Que fale. Não tem problema nenhum. Ninguém quer brigar com companhia aqui, a gente quer respeito para cada segmento de mercado. É isso que vocês querem, serem respeitados como profissionais, como bons profissionais que são cada um de vocês. E mais uma picaretagem que eles fazem, que eu acho que é picaretagem, oficina particular vai cobrar estadia, eles falam para o segurado que não vai pagar o segurado, o veículo do segurado, enquanto a própria oficina eles não dá impõem o risco do negócio dele para o cliente. De estadia. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um desses problemas, que cada um de vocês vive individualmente, são problemas coletivos. Cada um está sentindo na pele. Mas cada um não consegue falar sozinho. Por isso, nós vamos voltar na mesma tecla aqui. Façam uma coisa bem feita, contem comigo. Eu estou para ajudar, né? Eu quando levanto uma bandeira, eu vou até o final dessa bandeira, mas sempre deixando bem claro que não são questões pessoais. Eu não precisava estar aqui hoje arrumando briga de novo com os bancos, porque a gente não está falando de novo de seguradora, está falando de banco, né? Mas é que eles não podem continuar com as práticas que eles colocam no mercado e com os lucros abusivos que eles têm. Os lucros, né, os balanços dos bancos no final do ano, quem abrir uma folha de São Paulo no estado de São Paulo vai cair para trás. É muito dinheiro, não estou contra eles ganharem dinheiro, pelo contrário, quero que eles fiquem cada vez maiores. Mas eu quero que eles respeitem quem está na cadeia de consumo junto com eles. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, não para fazer amigo. Agora, você não pode achatar determinadas áreas em benefício próprio deles. Isso está errado. Né? Para isso a gente fez as leis. Eu estou legislando desde 1994. Né? Para isso a gente fez leis, e leis boas. O Brasil é um dos países que melhor tem legislação de concorrência e de defesa do consumidor. Por sinal, o nosso código, apesar de ter hoje 30 anos, é o mais avançado do mundo ainda. Só que nós precisamos aplicar a legislação, né? Para que todo mundo seja respeitado. Vocês já viram eu bater na porta de alguém que faz as coisas direitinho? Não vou, gente. Eu bato na porta de quem está fazendo alguma coisa errada. É assim que, quando eu bato na porta dos bancos, é porque tem coisa errada. Não é porque eles estão agindo de forma correta. E quando agem de forma correta, qualquer segmento, eu sou o primeiro publicamente a dar parabéns. Quando eu faço uma reportagem, depois que resolve, parabéns para a empresa, resolveu o problema, etc. e tal. Sou o primeiro a dar parabéns. Agora, a gente precisa que todos sejam respeitados. E como eu disse, Celso, mas por que você está aqui? Porque quem vai ser o maior prejudicado não é a oficina. Porque a oficina tem que se repassar tudo para frente, né? Vai ser o consumidor. O maior prejudicado é ele, né? Ele que vai ter o carro dele mal reparado, com material de baixa qualidade, e que vai levar isso à frente. E o pior é que as companhias fazendo isso, além delas estarem quebrando a nossa história, tem muita oficina aqui muito antiga, que quer perpetuar pelo mercado. Ela tá fazendo a nossa caveira com o nosso cliente, porque o cliente entende que a culpa é só da oficina. O cliente só entende isso. É sempre da oficina. É quando não vem a peça e o pessoal me procura, não tem peça, mas espera aí, não tem peça? Aí eu falo com o dono da oficina, já falei com muitos. Por que você não tem peça? Porque antes de eu fazer matéria, eu tenho uma equipe, né, com 20 pessoas só atendendo gratuitamente todos os dias, todas as pessoas com denúncia, a gente intermediando, coisa que não vai para a televisão. Eu já atendi mais de 360 mil denúncias desde 1990 para cá. Aí eu pergunto, por que você não tem peça? Porque eu não tenho peça, porque não tem peça no mercado. Então a briga não é com a oficina, eu falo para o consumidor. Nós vamos lá em cima da concessionária, que é o ponto de ligação entre o consumidor e a montadora. Por que não tem peça? Tem que ter peça, a lei manda ter peça. Né? Como nós já falamos aqui,
é o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor que obriga a ter peça. Mas e o que faz quando não tem peça? O PROCON multa. Multa multa a montadora. Multa. Aí o pessoal agora tem um movimento dizendo as multas do PROCON são muito altas, porque chega a 10 milhões e 500 mil reais. Maior ainda é a da lei de concorrência, que é 2 bilhões de reais. E vai continuar sendo. Porque se com tudo isso a gente não consegue segurar as práticas abusivas, imagina se não tivesse. Eu acho que tem uma pergunta ali, aqui, Marcelo. Leva o microfone, por favor. Eu queria ouvir, de forma jurídica, como o senhor disse, que nós somos a oficina e a seguradora tem uma relação comercial. E quando a gente assina o contrato do credenciamento, o convênio, o que quer que seja, tem lá 1 milhão de cláusulas, obrigações e tudo mais da oficina, a remuneração da oficina está lá. Mas não existe nunca uma cláusula de reajuste dessa remuneração. E a gente fica sem saber se isso está correto ou não, porque a gente recebe um contrato onde correto. A gente não pode negar nenhuma das disposições não está correto, que está lá. E você não tem uma cláusula porque você não tem uma associação. Porque se tivesse uma associação, a associação ia conversar coletivamente com todas as seguradoras, a partir de agora nós vamos fazer. Não vamos fazer. Então nós vamos tomar as devidas providências. Não existe um índice, não existe nada. A oficina aceita e ela passa 3 anos com o mesmo valor. É contrato de adesão. É um contrato que, em tese, em teoria, por ser comercial, ele teria que ser bilateral. Tá? Sim, é um contrato ele deveria ser bilateral, mas acaba acontecendo o que o deputado falou. Ele vira um contrato de adesão por causa da força econômica da seguradora. Sim. E aí vocês, às vezes, por não estarem assessorados de maneira correta, não terem uma associação para poder questionar e tirar dúvida, vocês acabam anuindo porque é o necessário. Eu preciso ter trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu preciso de que o carro chegue à minha oficina para eu poder trabalhar e ganhar dinheiro. Lógico que existem outros modelos, mas tem muita gente que espera e pretende permanecer nesse modelo. Então, assim, o mercado é para todo mundo. Só que você precisa ter um poder de briga, que é a ideia que o deputado está podendo colocar aqui através de uma associação. Quem mais tem? Eu. Aqui embaixo. Eu. Bom dia a todos. Vamos lá para cima, lá que ele já levantou a mão umas 15 vezes lá no fundo. Lá. Em 2016 tem um projeto de lei que foi aprovado por um outro deputado que liberava a livre escolha e acabava com o credenciamento. Você sabe dizer como que está essa lei, se isso ainda continua, se ela foi aprovada mesmo ou só ficou só no projeto? Eu preciso ver, eu preciso levantar para poder te dizer. Mas a minha assessoria aqui já está anotando. Eu vou levantar. A livre escolha, ela é regulamentada pelo Código desde 90. O Código de Defesa do Consumidor aborda de forma genérica e aí isso. tem a SUSEP regulamenta isso também através das circulares, que Então, aí precisa ver aonde foi aprovado. Porque então, tem que ver às vezes é aprovado em comissão, às vezes foi aprovado na Câmara e não foi no Senado, às vezes foi aprovado no Senado e não foi promulgado. E se o deputado, por exemplo, não se reelegeu, ela foi arquivada. Então, eu preciso ver, a gente retoma isso daí, não tem problema nenhum. Porque depois de 2016, todo mundo sabe disso, eles começaram a respeitar o terceiro, porque até então o terceiro não podia Eu vou escolher. dar uma levantada nisso. Ô, pessoal, deixa eu pedir um pouquinho a palavra, porque muitas das dúvidas que todos nós temos, eu também tenho, converte para uma única resposta, que é a questão da união, que é o que eu quis fazer aqui hoje, que é plantar uma semente na cabeça de todo mundo. A grande maioria respondeu aqui, por que as oficinas não se unem? Porque tem medo. Associação, você estando por detrás de uma associação, nada vai acontecer pessoalmente, a sua empresa, a você. Foi até o que o Celso disse em relação a mim. Talvez o presidente não tenha que ser o dono de oficina. É direito constitucional as pessoas se associarem. É um direito que está amparado na Constituição, no artigo 5º. Tá? Então, qualquer um pode se associar e essa associação, como quando vocês ingressam num clube, vocês estão numa associação. Né? Então, todo mundo tem o direito, quando vocês se organizam num condomínio, vocês estão numa associação. A associação tem cara jurídica. É o CNPJ da associação que está brigando. Personalidade independente do sócio, né? Não é a oficina de cada um de vocês. E aí, como a decisão é colegiada, não dá para discutir. Né? Então, se a associação ingressa na justiça ou no CAD para fazer valer o direito de vocês, as companhias todas serão chamadas no processo. Agora, tem uma coisa que é importante que vocês saibam. Todas essas companhias de seguro e os bancos são sociedades anônimas. Eles vendem ações no mercado. Quando
uma associação demanda uma ação contra um banco, contra uma seguradora, as ações caem no mercado. Eles não querem isso. Repercute no bolso. Isso repercute no bolso. Então, o que eles querem? Eles querem, não, vamos negociar, vamos tentar resolver o problema, porque a gente não quer, inclusive, ficar mal visto no mercado, né, econômico por conta das práticas que a gente está adotando. Quando essas práticas se tornam patentes, como, por exemplo, uma guerra que eu tracei em nome da Dolly contra a Coca-Cola, quando a Coca-Cola Company, lá nos Estados Unidos, viu o que a Coca-Cola aqui no Brasil estava fazendo contra as empresas para evitar que outras empresas de refrigerante conquistassem seu espaço no mercado, eles botaram fim na história rapidinho. Porque a imagem da Coca-Cola ficou ruim no mundo. Então, é assim que vocês têm que pensar. Não é tendo medo, é dizer assim, pô, se a gente se unir e se a gente construir alguma coisa, nós vamos ser respeitados. Né? Se a gente se olha individualmente, vai o que vocês acabaram de me dizer, olha, foi um contrato, eu assinei, não, só tem cláusula que beneficia o outro lado, eu tenho só obrigações, não tenho direitos absolutamente nenhum. Não pode ser assim. Fazendo as duas últimas perguntas para vocês. Até quando a gente vai esperar? Até quando a gente vai esperar para se unir? A gente só está se unindo, pessoal. Que mal tem nisso? Que de negativo a gente pode conseguir? Direito fundamental da Constituição. O deputado que de negativo a gente pode conseguir se unindo? Então, a semente que eu vim implantar para vocês por que você está aqui? Por que o Pedro Calil está aqui? Por que a oficina Lecocar? Por que você está aqui? Porque você tem que absorver tudo isso que foi dito, não por mim, sim por eles dois. Porque, além de todos vocês que estão aqui preencheram uma ficha de inscrição, e daqui a pouco, se já não receberam, vão estar recebendo a ficha de inscrição da AOB. Se unam à AOB. Porque a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho, eu não consigo. Com o grupo de oficinas que nós temos, não conseguimos. E quanto mais oficinas nós tivermos, mais nós vamos conseguir. Além disso, além de vocês se associarem à OAB, vocês vão embora daqui e todo mundo conhece pelo menos mais algumas oficinas. Mais 4, 5, 10, uma oficina que seja. Conta essa história. O que aconteceu aqui hoje, tudo está sendo gravado, tá? Tudo vai ser publicado devidamente no seu tempo, os cortes. O que a gente precisa fazer é alcançar muito mais do que 200 oficinas que estão aqui. A gente precisa fazer esse grupo criar uma força muito grande para a gente poder, sim, brigar pelos nossos direitos. Então, queria agradecer mais uma vez ao Celso Russomano, ao Dr. Feres, agradecer a todos vocês que estão aqui, que essa semente tenha sido plantada na cabeça de vocês. Para a gente conseguir falar com a associação, como é que a gente faz? Vocês têm um e-mail que vocês... Então, eu me comprometo desculpe pelo tempo, eu me comprometo a responder as perguntas que vocês me mandarem, tá bom? Pela ficha de inscrição que vocês fizeram, vocês vão receber uma ficha de inscrição. É uma breve relato da associação, explicando valores, explicando condições, explicando até... Tem muita gente que talvez se apegue. A associação tem um custo mensal de R$150 por oficina. É ridículo esse valor. Mesmo assim, tem oficina que pode não entrar porque tem um custo. Então, algumas empresas oferecem benefícios para quem for associado. Então, tem tudo isso explicado no e-mail que vocês vão receber. E tem um e-mail de contato da associação, que é o que a gente pode levar. Isso que você falou, Guilherme, é importante. Gente, vocês podem fazer com que o preço das peças baixe no mercado para vocês. Se vocês se unem numa associação, vocês vão ter um monte de benefícios, vão comprar tinta a preço mais barato, porque todo mundo se junta e um poder de compra é muito grande. Sabe por quê? Eu estou no Mercosul desde 1995. Eu presidi o Mercosul ano passado, esse ano eu estou na vice-presidência. Por que o mundo respeita o Mercosul? Por que nós estamos colocando essas placas aí que vocês viram? É culpa minha esse negócio nos veículos aí. Porque nós, quando somos Mercosul, nós somos 400 milhões de consumidores, enquanto o Brasil só 200 milhões. Então, a gente é respeitado pela força que a gente tem no mundo. Então, hoje, a União Europeia, a NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México, os Emirados Árabes, né,
os segmentos, os blocos do mundo respeitam nós porque somos o Mercosul. Vocês serão respeitados, inclusive pelos fornecedores de vocês, com todos os benefícios se vocês estiverem unidos, né? E aí a associação pode buscar outras coisas que não é do segmento de vocês como benefício, inclusive plano de saúde mais barato. Então vocês podem ter várias outras coisas do mercado porque vocês estão unidos. Então se unam, que vocês tenham certeza absoluta. Vocês vão lá falar lá na frente para mim, Celso, você tinha razão. Agora a gente conseguiu isso, a gente está crescendo. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado a todos, mais uma vez. E daí o que o pessoal tiver de dúvida, de pergunta, manda, primeiro, se associem e tragam outras oficinas. 250 oficinas é bom? Não, é ruim. 200 oficinas é melhor? É. 500. Tragam mais oficinas, que daí a gente vai conseguir ganhar um corpo maior. Mandem as perguntas pelo e-mail pra gente estar cada vez debatendo, ter nossas assembleias aí, que a gente precisa ter. E o que precisar fazer pra gente melhorar o setor, pelo menos o que depender de mim, eu não sei a hora que vai encerrar, o que precisar de mim, mas eu fiz o trabalho inicial. Então, obrigado a todos mais uma vez.